Olá, caros alunos! Aqui é o professor Anjo, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje vamos aprender sobre o Renascimento. O Renascimento originou-se na Itália entre o final da Idade Média e o começo da Idade Moderna, devido ao florescimento das cidades como Veneza, Gênova, Florença, Roma e outras. A burguesia ficava cada dia mais poderosa. Principalmente os empresários de lã, seda e pele tornaram-se os principais protagonistas na política e na economia, e foram responsáveis pela formação do novo mercado de arte e cultura, juntamente com alguns príncipes e papas. Seriam os mecenas, os patrocinadores da arte daquele período. O Renascimento foi, ao mesmo tempo, período histórico e um movimento cultural, intelectual e artístico surgido na Itália entre os séculos XIV e XVII, que atingiu seu ápice no século XVI. Historicamente, o Renascimento é o período de transição entre o feudalismo e o capitalismo. Culturalmente, foi o período de retorno à cultura pagã. Houve regressão nas ciências teológicas e filosóficas principalmente. Todo o produto artístico medieval já avançado foi estagnado e o que renasceu foi um passado distante, não tão profundo, mas cheio de pompa e grandiosidade. A intenção renascentista não era elevar a alma do homem às coisas belas, verdadeiras e justas, como faziam as artes medievais. Era simplesmente impressionar os sentidos e impactar. A Itália foi o centro do renascentismo, onde também surgiu o humanismo, que substituiu o teocentrismo, uma das características da Idade Média que centrava Deus como criador e o homem como sua criatura, pelo antropocentrismo, que colocava o homem no centro do universo. Características do Renascimento. Os artistas da época tinham a cultura greco-romana em alto valor. Eles pensavam que os gregos e romanos possuíam uma visão completa e humana da natureza. Por isso, as qualidades mais valorizadas no ser humano na época eram a inteligência, o conhecimento e dons artísticos. As maiores características do Renascimento se pautavam em 4 pontos principais. O racionalismo, no qual os renascentistas eram convictos de que a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. O experimentalismo, no qual, para eles, todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica. O individualismo, no qual parte do princípio do homem conhecer-se a si próprio, buscando afirmar sua própria personalidade, talentos e satisfazer suas ambições. Essa concepção se baseia no princípio que o direito individual estaria acima do direito coletivo. O antropocentrismo, o qual colocava o homem como uma suprema criação de Deus e como centro do universo. O humanismo renascentista. O humanismo foi um movimento da centralização do homem e da natureza humana. Ele colocava o homem como obra mais perfeita do Criador, sendo ele capaz de compreender, modificar e até dominar a natureza. O humanismo provocou uma reforma no ensino das universidades com a introdução de disciplinas como poesia, história e filosofia. Os humanistas procuravam interpretar o cristianismo, tendo como base escritos de autores da antiguidade como Platão. O estudo dos textos antigos deu início ao gosto pela pesquisa histórica e pelo entendimento das línguas tradicionais como o latim e o grego. E o humanismo tornou-se referência para inúmeros pensadores dos séculos seguintes, incluindo os filósofos iluministas do século XVIII. Grandes nomes do Renascimento. Nas artes: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio. Literatura: Shakespeare, Maquiavel, Camões, Miguel de Cervantes. Nas ciências: Galileu Galilei, Nicolau Copérnico e Giordano Bruno. Aqui encerra mais uma aula de história. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê um like. Forte abraço e até a próxima aula de história. Tchau, tchau.